dos saltos quânticos, né? né? Nós Nós precisamos precisamos ter a convicção daquilo que nós somos, seres de luz, energia pura, filhos de Deus, mas a gente precisa viver um processo diferenciado dentro da materialidade, tá? Viver o dentro da materialidade é muito importante que a gente tenha os conceitos daquilo que nós somos. Até aí está muito bem. Mas conceitos não é o suficiente para se viver a plenitude do Espírito. Tá? Então é necessário que a gente dê saltos quânticos para que a gente consiga vivenciar o Deus que nós somos aqui, dentro da materialidade. A gente está vivendo dentro do processo da materialidade, então a gente precisa viver como ser divino. E as coisas que acontecem ao nosso redor, elas precisam ser de forma divina. Mesmo que muitos nos maltratem, mas a gente precisa estar mais forte do que aqueles que tentam nos destruir. Então a gente tem vivido dentro da materialidade isso, com pessoas as pessoas que fazem isso para com os seres de luz, com certeza a consequência é fatal. Porque nós vivemos sob leis, e as leis dentro desse processo da materialidade. Então, aquilo que vai, volta, consequentemente. Então, diante disso, não existe castigo, existe apenas a lei do retorno. Né? E a gente precisa viver dentro desse processo da materialidade com todos esses conhecimentos, com todos esses entendimentos, tá? Para que a gente realmente viva melhor. Porque a nossa vida para cá não foi para viver de forma pior. Não, mas foi para viver de forma santa. Porque nós somos santos. E onde nós pisamos é terra santa, né? O espaço que nós estamos também é terra santa. Então, tudo que nos rodeia é santo. E a gente precisa glorificar isso, né? E para fazer isso, a gente precisa ter esses conhecimentos. Então, são esses saltos quânticos que a gente precisa dar. Tá bom? Então, hoje nós vamos trabalhar o tema, né? Quem está no grupo sabe o tema de hoje, não é? Que é sobre o poder das convicções. Então, são essas palavras que nós iniciamos hoje aqui, elas são necessárias que a gente perpasse pelo processo da convicção. Porque só ouvir, se emocionar, não é o suficiente para dar saltos quânticos. A gente precisa perpassar por um outro processo chamado de convicção. Então, sem muita delonga, eu vou passando a palavra para a maestra da noite, a Aparecida Lopes. Eu sempre chamo ela de Lopes, né? Mas Aparecida. Tudo bem? Então, vamos entrar aí para mais um salto quântico. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, muito obrigada. É interessante, assim, as suas palavras, porque quando a gente fala em convicção, né, a gente tem uma ideia, né, sobre a convicção, que é aquela certeza, né? Eu passei uma música aí de Gilberto Gil, né? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E isso é um tipo de convicção. Mas também nós vamos trazer alguns outros pontos de vista hoje sobre essa questão das convicções. Nós vamos ver que as convicções, elas têm dois lados, assim como nessa questão dual, né? Também as convicções passam por duas faces, né? De uma moeda. E eu gostaria de iniciar contando uma história. Essa história vocês podem achá-la na internet. É uma história bem interessante que a gente vai refletir sobre ela e para a gente poder iniciar o nosso estudo. É uma história real de Joshua Bell. Alguém já ouviu falar em Joshua? Joshua Bell é um violinista bem famoso. Ele tocou de forma incógnita na estação de um metrô
num evento organizado pelo Washington Post, que fazia parte de uma experiência social sobre percepção, gostos e prioridades. Então, ele foi de forma anônima, né, tocar numa estação de metrô, e ele, como sendo um violinista muito famoso, onde os teatros, né, os shows dele são lotados, né, de gente. E vamos ver o que aconteceu nessa estação com essa experiência. Então, um homem sentou-se numa estação de metrô de Washington, D.C., e começou a tocar violino. Era uma fria manhã de janeiro. Ele tocou 6 peças de Bach durante aproximadamente 45 minutos. Durante esse tempo, já que era hora de ponta, calcula-se que cerca de 1.100 pessoas atravessaram a estação, a sua maioria a caminho do trabalho. 3 minutos passaram quando um homem de meia idade notou que o músico estava a tocar. Abrandou o passo e parou por alguns segundos, mas continuou depois o seu percurso para não chegar atrasado. 1 minuto depois, o violinista recebeu o seu primeiro dólar. Uma senhora tirou o dinheiro sem sequer parar e continuou o seu caminho. Alguns minutos depois, alguém se encostou à parede para o ouvir, mas olhando para o relógio, retomou a marcha. Estava claramente atrasado para o trabalho. Quem prestou maior atenção foi um menino de 3 anos. A mãe trazia-o pela mão, apressada, mas a criança parou para olhar o violinista. Finalmente, a mãe puxou-o com mais força e o miúdo continuou a andar, virando a cabeça várias vezes para ver o violinista. Esta ação foi repetida por várias outras crianças. Todos os pais, sem exceção, obrigaram as crianças a prosseguir. Nos 45 minutos em que o músico tocou, somente 6 pessoas pararam por algum tempo. Cerca de 20 deram-lhe dinheiro, mas continuaram no seu passo normal. Quando ele parou de tocar e o silêncio tomou conta do lugar, ninguém se deu conta. Ninguém aplaudiu, nem houve qualquer tipo de reconhecimento. Ninguém sabia que este violinista era Joshua Bell, um dos maiores, talentosos músicos do mundo. Ele tocou algumas peças das mais elaboradas, algumas vezes escritas num violino de 3,5 milhões de dólares. 2 dias antes de tocar no metrô, Joshua Bell esgotou um teatro em Boston, onde cada lugar custou em média de 100 dólares. O outline era num lugar comum, numa hora inapropriada. Somos capazes de perceber a beleza? Paramos para apreciar? Reconhecemos o talento num contexto inesperado? Uma das possíveis conclusões que se podem sacar desta experiência podem ser: se não temos um momento para parar e escutar a um dos melhores músicos do mundo tocar algumas das músicas mais bem escritas de sempre, quantas outras coisas estaremos perdendo? Então, essa história, né, é uma história real. Eu a encontrei na internet e eu achei assim bem pertinente para a nossa reflexão de hoje, já que já estamos falando, né, iniciando a falar sobre as convicções. Então, essa história aqui nos remete, né, a algo assim,
nos revela, né, na verdade, muitas coisas, né, sobre a nossa vida, né? Revela a maneira, né, como nós agimos, né, no dia a dia. Quando a gente está nessa pressa, né, do dia a dia, nós deixamos, assim como aquele pessoal, né, na estação do metrô, deixou de perceber, né, a música de qualidade, de alto nível, né, tocada por um dos maiores violinistas do mundo, mas isso não chegou na percepção, né, das pessoas que ali passavam, todas ocupadas, né, todas andando rápido, né, já muitos atrasados para o seu trabalho. O que chamou a atenção de algumas crianças, né, mas as crianças, como sempre, as mães, né, na sua ocupação diária, deixam de perceber, deixam de ver o que está pelo caminho com a preocupação com os objetivos da vida, né? Enquanto que as crianças dão atenção, então os pais tiram essa atenção, tira esse olhar inocente, né, da criança, que desde cedo ela começa, ela quer descobrir as coisas por ela mesma, ela quer ter autonomia de viver, né, essa experiência material, e tudo que passa pelo caminho para uma criança é muito interessante para ela, é uma descoberta, é algo novo, né, que ela quer aprender, que ela quer ouvir, que ela quer participar. E o olhar adulto é um olhar diferente, né? Já é um olhar voltado mais, né? Mais assim, voltado para os objetivos, para as metas do dia, voltadas para o trabalho. E isso tira, né, as oportunidades que a pessoa deixa, né, de perceber no seu dia a dia. Então, essa história revela bem isso, né? Essa experiência, né? A maneira como nós agimos no dia a dia é desse jeito. Nós muitas vezes não paramos, deixamos de perceber o belo que está à nossa frente, que está ao nosso redor, em detrimento das preocupações, né, em detrimento dos objetivos a que nos propomos no dia a dia. Então, da mesma forma, assim, quando a gente cria uma convicção, né, sobre algo, todo o resto a gente ignora, né? Quando você cria aquela convicção, quando você cria aquela certeza, então parece que todo o resto deixa de existir, né? Então, por que então que a gente não consegue avançar e ir para o próximo nível? Por que a gente não avança? Porque que toda sexta-feira se faz necessário que a gente volte a repetir muitas vezes as mesmas coisas, embora ditas de formas diferentes, mas na sua essência termina sendo a mesma coisa que a gente está falando. Por que a gente não dá logo esses saltos quânticos de uma vez, né? Por que a gente não, digamos, evolui de uma vez sem haver essa necessidade da gente estar estudando, da gente estar a cada sexta-feira descascando uma cebola, tirando aquelas capas, né? Para a gente poder chegar onde a gente precisa chegar. Então, durante uma vida inteira, né, a gente remanesce sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo posto. Muitas vezes a gente tem um avançozinho, mas às vezes é um avanço assim, mínimo. E às vezes eu até percebo, né? Quando eu percebo o meu avanço, eu digo, nossa, mas isso era tão bobo, né? Mas
não, como não estava na minha percepção, então aquilo, naquele momento que você tira aquela capa, que você tira aquele invólucro, né? Que você descobre, ai, mas é isso, ai, mas isso é fantástico. E às vezes é uma coisa simples, né? Que para outro aquilo é uma bobeira, né? Uma besteira, mas para a gente que está se descobrindo ou se redescobrindo nesse processo de vida, né? Se torna grandioso muitas vezes. Então, quando criamos, né, certas convicções, quando a gente começa a pensar, quando a gente começa a acreditar que isso é assim, que isso é assado, e assim como essas crianças que estavam, as mães estavam puxando-as pelo braço, carregando-as à força, elas estavam despertas, né, para aprender coisas novas, e tá lá os adultos puxando pelo braço, não, você tem que ir, você tem que avançar, você tem que olhar para frente, porque na verdade as convicções dos adultos traz essa força, carrega junto com ela as crianças, né? Que na sua inocência, né? Jesus já dizia que o reino de Deus, né, pertence às crianças. Por que o reino de Deus pertence às crianças? Porque elas naturalmente, é um processo natural, enquanto não há invólucros na mente dessas crianças, então naturalmente elas estão mais abertas, né? Abertas ao novo, abertas à curiosidade, abertas ao aprendizado, né? Então, muitas vezes, então, durante uma vida inteira, a gente fica naquele mesmo ponto, fica naquela mesma tecla, fica falando a mesma coisa, ou fica pensando a mesma coisa, porque já traz desde criança, né, onde os nossos pais nos puxaram pelo braço e disse, não é aqui que você tem que olhar, você tem que olhar nesse outro lugar, você tem que seguir em frente. O certo é isto, você tem que viver, né? Você tem que aprender assim, dessa forma. Então, isso nos engessa, né? E nos mantém presos a essas coisas. Então, o avanço que a gente tem é muito pouco, né? Há uma estabilização, né, na vida das pessoas. A gente vai, as pessoas no seu geral vão se descobrindo, vão aprendendo coisas, mas chega um ponto da vida em que aquilo estaciona. Se não acontecer algo de novo na vida delas, então elas vão permanecer daquele mesmo jeito, daquele modo de pensar, aquele modo de acreditar. Então ela vai permanecer com isso durante muitos anos da vida, e chega um ponto que estabiliza, que estaciona, que para, não é? A prova é que se eu voltar na antiga igreja da qual eu fiz parte, né? Nós fizemos parte, Ivanilda, eu. Se a gente voltar lá para assistir um culto, a gente vai perceber o quê? As mesmas coisas, o mesmo pensar, o mesmo falar, muitas vezes até o mesmo gesticular, né? As pessoas demoram a mudar, porque justamente ficam muito presas a isso, né? Aquilo que se aprendeu, aquilo que se entendeu, que se compreendeu, né? Como ser. E hoje nós estamos, né? Estamos no ponto que estamos hoje devido a quê? Justamente devido a essas
convicções que nós fomos, né, adquirindo durante toda uma vida. Do ponto que eu estou hoje, eu poderia estar muito além, eu poderia estar numa expansão de consciência bem maior, e se não estou, que eu tenho certeza que não estou, num nível de consciência maior, devido a esse poder das convicções que vamos adquirindo-as, né, durante uma vida inteira. Já no ventre da nossa mãe, a gente já começa a receber as vibrações de crenças, as vibrações positivas ou as vibrações negativas. E daí a gente, na vida adulta, a gente ter muitos traumas intrauterinos devido também a essas convicções. Perpassamos por essas convicções da nossa mãe, da nossa família. Então, por que você está onde está? Então, nós sabemos as razões, que é justamente a questão, né, das convicções, que são as convicções que nos prendem no ponto em que estamos. E graças a Deus estamos aqui para a gente poder descascar mais uma casquinha dessa cebola, tirar essa casquinha, que é para poder liberar certas convicções, liberar certos aprendizados, certos conceitos, certos preconceitos, né? Certos conceitos concebidos durante a vida. Então, a gente está aqui para isso. Então, nunca vamos avançar significativamente se continuarmos apegados a certas convicções. Então, as convicções, elas estão em todas as áreas da nossa vida. As convicções em relação a nós mesmos, aquilo que nós acreditamos sobre a nossa capacidade, né? Então, as convicções sobre nós mesmos, sobre o mundo, né, em que está a nossa volta. Então, geralmente, essas convicções, elas tendem a estar ou a serem, né, equivocadas. Elas, na verdade, as convicções, elas não são a verdade, né, a verdade absoluta. É uma verdade, mas é uma verdade parcial. Por que que é uma verdade parcial? Então, vamos pensar aqui. Eu ia trazer para vocês alguns slides, mas infelizmente não foi possível prepará-los. Mas aí eu vou tentar fazer com que vocês visualizem uma árvore, certo? Pensem aí numa árvore com suas raízes profundas. Então, as raízes profundas dessa árvore são as nossas convicções. Então, assim como as raízes profundas sustentam a árvore, então o que nos sustenta na vida, né, são as nossas convicções. A árvore, né, ela é estruturada, a nossa árvore da vida, né, nós, enquanto árvore da vida, somos estruturados através das nossas convicções. E qual é o grande problema disto, né? Porque no final a gente vai ver que a gente vai ter vários pontos de vista sobre as convicções. Então, qual o problema disto? O problema é que muitas vezes a gente fica olhando para os frutos da nossa árvore, a gente fica olhando para os nossos resultados, né? Ficamos cobiçando os frutos, sem entender que os frutos, eles são consequências das raízes. Então, aqui está a minha copa da árvore, né? Está o meu mercurial. Aqui estão os meus frutos. Então, o que eu colhi de fruto até esse presente momento, os meus resultados
aquilo que eu conquistei durante a minha vida. Então, eu fico olhando para esses frutos, muitas vezes, sem compreender que esses frutos, eles nada mais são do que uma consequência, né, das raízes, uma consequência das nossas convicções. Então, as experiências que se tem no mundo dependem das convicções que você tem. O poder das convicções, né? Então, é difícil mudar as convicções e, em consequência, é difícil mudar a realidade. Então, por que nos sentimos presos, né? Muitas vezes, a gente sempre diz, ó, ninguém muda ninguém. E a pessoa só vai acontecer uma mudança na sua vida, na minha vida, quando eu estiver no nível, né, de consciência que eu compreenda, que eu saiba o nível que eu estou, compreendendo que tudo que eu consegui, todos os frutos que eu adquiri durante a minha vida, é uma consequência daquilo que está enraizado em mim, aquilo que as raízes de uma árvore, essas raízes profundas, quanto mais profunda for a raiz, quanto mais profunda for a convicção, a certeza absoluta de que para conseguir algo eu preciso ser assim, ou eu preciso ser assado. Quanto mais eu acreditar nisso, quanto mais convicção tiver nisso, mais fica difícil acontecer a mudança que muitas vezes a gente quer mudar um hábito, a gente quer mudar um comportamento e não consegue. Sempre tem algo que impede, né? Que você mude, que você se transforme. Porque isso vai depender do grau de profundidade da convicção, das raízes, né? Que estão lá no subsolo da mente. Então, por que é tão difícil mudar as convicções? Então, a percepção que você tem do mundo nasce dos nossos moldes mentais. A forma como a gente percebe a vida, essa forma é o nosso molde mental que vai perceber daquela forma, daquele molde. O molde mental, ele tem dois filtros. Ele tem um filtro que entra e ele tem um filtro que sai. Então, por exemplo, isso que eu estou acabando de explicar para vocês agora vai passar pelo filtro do molde da mente que cada um tem. Então, a forma como Ivanilda está me compreendendo nesse momento está passando pelo molde mental dela e é diferente do molde mental de Milka, por exemplo. Né? Então, daí uma mesma coisa, ela é compreendida de diferentes formas, porque a forma como aquela oportunidade de aprender se apresenta para a gente, essa forma nova que se apresenta para uma pessoa, antes disso conseguir fazer com que ela compreenda, com que ela entenda, para que haja a mudança, para que haja a transformação, antes vai ter que passar pelo molde mental de cada um. Então, por isso que a mudança, né? Às vezes a gente deseja tanto mudar, deseja tanto deixar um velho hábito, deixar um mau hábito, um mau comportamento, maus pensamentos, muitas vezes, e a gente não consegue, por mais
por mais meditação que você faça, por mais coisas que você faça, por mais que se esforce, não consegue mudar. Porque justamente é difícil, né, quebrar esse molde mental. Porque cria-se, né, na verdade, um ciclo vicioso. Aquilo que você percebe é igual ao seu molde mental. Então, se o meu molde mental é quadrado, então tudo que vai entrar aqui, ele vai entrar, o meu molde vai tomar a frente e aquilo que chega até mim vai tomar forma daquele molde. Então, e na verdade isso, e quando você consegue compreender alguma coisa disso, isso termina se dissolvendo, né? Como que você coloca um açúcar ou um sal numa água, você não vê mais aquele açúcar, aquele sal, termina se dissolvendo na água. Então, assim, quando a gente tem a oportunidade de aprender algo novo, esse algo novo, ele passa por cada molde mental. E quebrar esse molde onde está, né? A dificuldade. A gente percebe claramente. Tipo, nós já temos quase 2 anos, né, Ivanildo, de estudos aqui. Já isso, né? Então, a gente percebe, assim, pela fala, pelas colocações das pessoas que participam, né? A gente percebe que é um avanço, né? A gente já percebe uma mudança na vida das pessoas e de outras não. Até na forma de compreender, às vezes é difícil para certas pessoas, porque justamente tem essa barreira do molde mental, né? Tem essa barreira das convicções. Que ser convicto de uma coisa pode ser até bom, mas pode ser ruim também, né? Tem esse lado, o lado luminoso das convicções, que claro que para poder você ter resultados na vida, para que os frutos do seu trabalho, dos seus projetos, para que isso se manifeste na vida real, precisa passar pelas convicções. Porque se você não tiver convicção, se você não acreditar que você é capaz, que você pode, como filho de Deus, não é? É necessário se ter convicções, e são as convicções que nos mantêm, que mantém esse ego, né? Esse ego que vem ao mundo, que se manifesta e que ele se apresenta de acordo com os seus moldes, né? Então é necessário, né, que a gente tenha, assim, consiga ter, né, um certo nível de consciência. Um exemplo bem prático, né, de como isso é difícil, essa mudança acontecer, essa quebra, né, do molde, essa quebra da convicção. Então, você tem a oportunidade de aprender algo novo. Digamos que esse algo novo é da cor amarela, mas o seu molde mental está na cor vermelha. Então, quando essa oportunidade de aprendizagem chega até você, e você aprender algo novo, e você crescer com isso, que se você aprender com esse algo novo que está aparecendo, você vai fazer assim, vai dar vários saltos quânticos, você vai mudar verdadeiramente. Mas quando aquilo chega até você, então você coloca logo na frente a cor vermelha. Então, aquilo que está vindo de amarelo termina sendo absorvido pelo vermelho e você, ao invés de perceber o amarelo, você continua dizendo que está compreendendo, que está entendendo. Não, eu estou entendendo o que você está dizendo, mas deixa que ele está enxergando segundo o seu molde, ele está enxergando da cor vermelha.
Ele não está enxergando o amarelo que você está mostrando. Então, fica bem difícil, bem complicado, né, acontecer essa mudança, porque a todo tempo estamos sendo estimulados, né? E nós temos convicções de todos os jeitos, de todas as formas possíveis de se imaginar. Nós temos as convicções de relacionamentos, né? O que eu penso sobre os relacionamentos, né? E daí aparecem várias convicções, vários conceitos, várias crenças, né, sobre relacionamentos, sobre dinheiro, de como você ganhar dinheiro, não é? Sobre o trabalho, sobre convicções de religião, que acho que essas daí são bem difíceis, né? Bem difíceis de serem quebradas, essas convicções religiosas, né? Muitas vezes eu me pego até hoje, diante de tantos estudos, de tanto não sei o que, não sei o que, me pego pensando de uma forma assim, bem antiquada, bem antiga, né? De um paradigma que está lá, de uma convicção que está lá, guardada em uma das minhas gavetas, de repente elas vêm à tona. Mas aí, como eu criei novas oportunidades de aprendizagens novas, né? Aí eu consigo perceber que aquilo não está valendo mais, aquilo está ultrapassado, né? E aquilo não é assim, né? Porque eu já estou, né, num certo nível de compreensão sobre as questões religiosas. Então, as convicções a respeito de Deus, que as pessoas enxergam Deus das mais variadas formas e moldes possíveis, das quais foram ensinadas, né? Ou foram condicionadas a entender daquele jeito, que Deus é assim, é assado e só compreende daquela forma, a respeito da nossa capacidade, em relação também à capacidade do outro, dos nossos colegas, né, dos nossos amigos, as questões de convicção sobre a família. Então, convicção, na verdade, né, ela é uma crença, é um paradigma, é um rótulo, né, que você coloca em você mesmo, ou que você coloca em outra pessoa, que você coloca nas circunstâncias, que você coloca no contexto seu, da sua história e da história de vários outros mundos, né, de várias outras pessoas. Então, quando se rotula algo, então você deixa de ver, né, o que está por trás desse rótulo. Você daí, né, a importância da percepção. Mas a percepção, ela vai ser igual ao molde, vai ser igual, você vai perceber o mundo, você vai perceber a vida de acordo com o seu molde mental. Então, esse assunto assim, eu considero assim muito, muito. E já se falou muito aqui de outras formas, né? Em outras linguagens, em outros contextos, em outros estudos. Já se falou muito aqui sobre isso. E o que a gente percebe às vezes é que as pessoas parecem que compreenderam, mas será que compreendeu mesmo? Será que a convicção que você tem sobre certos conceitos que você tem lhe permite enxergar da forma como a gente está tentando, né? Tentando compreender, tentando levar essa mensagem de transformação, porque estamos aqui para isso, né? Para nos transformarmos, para a gente fazer as nossas mudanças, para a gente poder ser uma pessoa melhor, ser um ser humano melhor, mas para isso, para que a gente dê esses saltos quânticos necessários, se faz que a gente quebre vários moldes, quebre várias crenças,
quebre, né, vários conceitos que estão lá enraizados, né? Afinal de contas, as raízes as convicções são essas raízes que estão muitas vezes lá muito profundas e não tem como. Você até tenta, mas você não consegue, porque aquela crença está muito arraigada, está muito profunda. Então, precisa quebrar, cortar isso. Então, e fazer isso no tempo certo, né? Porque você às vezes só consegue enxergar certas coisas depois que você vive um bocado de tempo. E às vezes você não consegue ver, porque você só vê aquilo ali, né? Aquela caixinha, você só enxerga aquela cor. Então, se você quer entender quais são seus moldes mentais, o tipo de convicção que você tem, então basta olhar o quê? Basta olhar os nossos resultados. Eu vejo aqui claramente, um resultado aqui claro, uma convicção aqui muito profunda, muito geminiana. Muito geminiana, que tudo tem que ter muito estudo. Olha só a convicção abençoada do rei que eu tenho. Né? Tudo que eu vou fazer, não, eu tenho que ler. Ah, não, eu tenho que estudar. Ah, se eu não estudar, se eu não me preparar para essa palestra, eu não dou palestra. Nem boto de última hora, porque eu não faço. Isso é o quê? Isso é uma convicção arraigada, profunda, né? Que eu digo, caramba, mas não é que é isso mesmo. Eu digo, meu Deus do céu, como é difícil você, né, quebrar isso. Nem adianta, Ivanildo, me dizer que eu sou capaz, que eu sou não sei o quê, que eu sou não sei o quê. Porque isso passa por esse molde, né? E quando passa por esse molde, aí pronto. Aí fica bem difícil, né? Então, gente, então é raro, né? Coisas. Nós temos influência sobre muitas coisas, ou muitas coisas têm influência sobre nós, e há três tipos, né, de situações na vida. A situação onde a gente não tem influência nenhuma, situações em que você tem influência indireta e situações que dependem única e exclusivamente da gente. Então, se preparar para a vida depende unicamente da gente, embora que a gente tenha essas circunstâncias, mas no fundo, quando algo não sai do jeito que a gente pensou ou do jeito que a gente achou que era, então isso vai passar pela minha influência no sentido de como eu me relaciono com aquela situação. Então, por exemplo, se de repente acontecer um acidente, digamos aqui uma coisa assim bem louca, né? Um acidente de avião, cai aqui um avião e você está dormindo e a asa do avião bate na sua casa e derruba muita coisa e você termina quebrando uma pedra. Esse acidente não estava sob o seu poder, né? Você não tinha como ter controle, né, sobre essa questão, sobre o acidente. Mas a forma como você se relaciona depois desse ocorrido é onde está o seu poder de influência. E esse poder de influência, ele passa, logicamente, pela percepção, pelas convicções, né, pela percepção de vida que você tenha. Então, eu posso fazer deste acidente, eu posso tirar uma lição, né? Eu posso tirar uma lição, ou eu posso me revoltar com Deus, me revoltar com a vida,
sofrer muito. Então, tudo isso, né, quando a gente começa a se relacionar com essas questões, com aquilo que a gente tem influência, ou pouca influência, ou muita influência, mas sempre vamos ter uma influência sobre isso, sobre os frutos, né? Sobre aquilo que a gente consegue trazer para si, que a gente consegue materializar os resultados. Então, falando sobre a questão ainda do ciclo vicioso das convicções, então, quando você tem um poder pessoal X, né, que você não consegue ver oportunidade em Y, então aí isso vai se tornar o quê? Se torna uma miopia mental. Então, as convicções, elas criam uma miopia mental. Então, por exemplo, você tem lá você faz um texto e você entrega esse texto para uma pessoa corrigir. Quem fez o texto fez da melhor forma possível, colocou ali todo o seu esforço, todo o seu conhecimento. Então, aquele texto para aquela pessoa está maravilhoso, está ótimo, porque ela conseguiu exprimir ali as suas percepções, né, o seu molde mental, as suas convicções, ela conseguiu exprimir naquele texto. Aí Ivanilda vai, pega o texto, digamos que fui eu que escrevi esse texto. Ela pega meu texto e vai ler. Aí ela começa a dizer, ela podia melhorar nisso, ela poderia ter falado sobre isso, escrito sobre isso. Enfim, eu enxergo X e ela enxerga Y, né? Então, muitas vezes eu não consigo enxergar Y porque a minha capacidade, né, a minha capacidade de expressar o meu molde mental, eu só consigo enxergar X. Então, não consigo ver a oportunidade em Y. E isso se torna, né, justamente, esse exemplo é o exemplo de miopia mental, que você não consegue ver para além do que as suas convicções lhe permitem ver. Olha só que interessante e que profundo isso, né? Então, eu só consigo ver até aqui, porque as minhas convicções, elas terminam aqui. Então, eu só consigo ver isso, eu não consigo ver para além disso. Não consigo expandir essa consciência. Então, no momento em que alguma casca de cebola aqui sair do caminho, alguma coisa nova, né? Alguma coisa nova. Eu consigo estar vendo isso, eu consigo estar percebendo, e quando eu perceber, quando eu descobrir isso, é como que um aluno, né, que está aprendendo, está se alfabetizando, que ele não conhece as letras, e quando ele começa a conhecer as letras, que ele vai pegando essas letras, que vai juntando, e ali ele vai vendo que vai formando palavras, e ali vai nascendo um novo. Então, assim também é a nossa vida, assim também é essa questão, né, das convicções. Então, as convicções, quando você não consegue ver para além do que as suas convicções permitem, então é porque estamos vivendo uma miopia mental. As suas convicções dizem que tudo o que você vê e tudo o que existe. E é por isso que não conseguimos avançar nas mudanças, em nossos resultados. Nos prendemos aos nossos moldes mentais. Então, tudo é visto pelos óculos, né, que você coloca em si mesmo. Então, quando eu coloco uns certos óculos, e por falar em óculos, naquele filme Tropa de Elite, tem uma parte lá, não sei se alguém aqui assistiu Tropa de Elite, o primeiro.
Tem um menininho lá que mora na favela. Um dos policiais disse: olha, fulano, você não está enxergando muito bem. Isso é porque você não está enxergando. Não, tio, eu enxergo muito bem, tio. Não, você não está enxergando. Eu vou levar você para uma ótica, comprar uns óculos para você. E assim o policial faz. E quando o menino coloca os óculos, né, pela primeira vez, aí ele ficou muito assim, né, muito feliz. Ai, pois agora eu estou pois não é que eu estava sem enxergar mesmo. Então, a questão da miopia mental, então, a depender de quais óculos, qual o grau que a gente precisa, né, para enxergar, é como a gente vai enxergar mais ou vai enxergar menos, né? Então, é importante, né, observar, né, os padrões recorrentes de comportamentos que a gente possui. Que esses padrões recorrentes de comportamentos é que vai nos permitir nos observar de como é que estão as nossas convicções. As nossas convicções que têm a ver com os nossos relacionamentos, com a família, com os amigos, com o trabalho, convicções relacionadas ao dinheiro, relacionadas à religião, relacionadas a Deus, relacionadas a você mesmo. Então, importante, né, observarmos e como, né, os padrões, os nossos padrões mentais, os nossos moldes mentais. A gente deve começar a observar os frutos, né, os resultados que nós temos hoje. Poderíamos ter resultados melhores? Com certeza sim, poderíamos ter resultados bem melhores. E por que que os resultados não são bem melhores, Aparecido? Simples, porque os meus padrões mentais, né, as minhas convicções, as minhas raízes, né, elas não me permitiram ir além do que estou hoje. Então, muito importante isso, né? Se você tem uma ideia fixa na cabeça sobre uma determinada coisa, então você dificilmente você quer abrir mão daquela ideia fixa, né, que você tem. E essa ideia fixa, muitas vezes, ela tartariza, né? Ela vira um tártaro mental. E para quebrar esses tártaros mentais, então é necessário muita consciência. E às vezes tomar, às vezes, muito floral também, para quebrar determinados tártaros, né? Certos padrões vibracionais que a gente tem, maus de mau comportamento, né? A gente às vezes não consegue mudar o próprio comportamento em detrimento daquelas convicções, daquelas ideias fixas que estão lá enraizadas, né, profundamente. Uma ideia interessante para a gente poder se perceber e fazer essa leitura, tudo isso que eu estou falando, a gente vai ao banco e tira um extrato bancário para você ver como é que está as suas entradas, as suas saídas, as movimentações financeiras, né, da sua conta bancária. Mas se nós pudéssemos ir ao banco e tirar um extrato das nossas movimentações, dos movimentos, das convicções, se pudéssemos tirar um extrato dos moldes mentais, das caixinhas que estão, né, lá no subconsciente, das cores que estão lá, os moldes que estão lá, a forma de você ver, a forma de você acreditar. Se pudéssemos tirar um extrato, né, seria bem interessante, né? Mesmo que você não possa tirar um extrato de suas convicções,
tente fazer uma lista das coisas que você acredita. Então, vamos lá listar nos relacionamentos. Quais são as minhas convicções de relacionamentos? Quais são as minhas convicções de vida? As minhas convicções sobre Deus, sobre mim mesma, sobre a minha capacidade, sobre os arquétipos, né, da nossa vida, né? Relacionada à nossa missão, quais as convicções que eu tenho, relacionada ao dinheiro, né? Relacionada ao conhecimento, relacionada à família, né? Relacionada ao trabalho, ao outro, né? Relacionada às suas transformações, aos seus ideais de vida, à sua fé, né? As suas utopias. Então, o que você, né? Fazer uma lista, né? Seria como que fazer esse extrato, né? Tirar esse extrato das convicções, fazer uma lista das coisas que você acredita. Quais são as raízes que sustentam a sua vida? Então, que tipo de convicções você carrega? Então, se você tem resultados negativos, tente olhar para o tipo de pensamento que cria esse resultado. Então, quando a gente olhar o resultado, se o resultado ele não estiver muito do nosso agrado, então, que tipo de convicção que gerou esse resultado, que gerou esse fruto? Então, nós precisamos sair do automático, né? Fazer um esforço para entender qual é a raiz, né? Qual é a causa do problema. Então, a grande questão, né, em termos de mente, né, está justamente nas convicções. Se elas que produzem os resultados, né, que você tem, né, como eu me liberto de minhas convicções, como eu elimino minhas crenças, né? Então, bem pertinente que a gente comece a pensar, comece a listar, né? Então, eu preciso mudar a minha mente, meu pensamento. Quem é que pensa isso? É o pensamento que vai pensar isso. Eu preciso mudar isso. Quem é que pensa? É o pensamento. Então, quando você diz, quero mudar, mas o que é que você muda? Então, a mudança começa pela própria mente. Então, a mente diz, preciso mudar minhas convicções. Mas a mente é sua convicção. Você sabe o que precisa mudar, né? A percepção te puxa, né, sempre para o mesmo trilho. Então, imagine que você cai, né, de paraquedas numa selva. Aí, você descobre que de onde você caiu para um certo percurso tem uma vila. Então, você, para entrar em contato novamente, para voltar, né, para você se salvar, e você ali constrói um caminho. Aí você vai lá, passa por rios, você quebra muitos galhos, tira muita árvore do seu meio, e você, enfim, você constrói um caminho de onde você caiu de paraquedas até chegar nessa vila. Aí, para poder você voltar para o lugar que você estava, então o caminho ele já está aberto, porque você já abriu o caminho. Só que às vezes você poderia até ter um outro caminho que chegasse mais rápido na vila. Mas como você já abriu aquele caminho, você não quer abrir um caminho novo. Porque está muito fácil, você já sabe como fazer, você já sabe por onde ir, você já conhece o caminho, você já conhece as pedras por onde vai pisar. Então, mas seguir um caminho novo, então é bem difícil.
Então, às vezes, as pessoas, elas querem mudar, mas elas não querem abrir para si novos caminhos, não querem abrir novas possibilidades, não querem enxergar por outro prisma. Às vezes alguém chega com uma ideia nova, muito bacana, que isso poderia mudar a sua vida significativamente, mas aí você não aceita, porque tem algo enraizado muito mais profundo em você que diz que aquilo que ela diz não encontra ressonância no seu modo mental, não encontra ressonância nas suas crenças. E você vai continuar limitado, vai continuar querendo ir pelo mesmo caminho que você já abriu. O caminho já está aberto, é mais fácil ir por esse caminho porque eu já conheço. E com isso, a gente se tartariza, né? A gente fica tartarizado, quer ir sempre pelo mesmo caminho. E isso, em termos químicos, né? Em termos de célula, então, quando a gente tartariza certas coisas, certos caminhos, certas formas de pensar, de fazer, de ser, você tartariza aquilo e o seu cérebro, ele as suas células já sabem, né? Já sabe qual é a química que você precisa, já acostumou com aquilo. Não tem que fazer nova química para realizar algo, para que um novo fruto nasça de uma outra forma de fazer, de uma outra forma de pensar. Então, as convicções, por esse prisma, né, é bem complicado. Precisamos romper, né, com este ciclo vicioso, né, buscarmos, né, para o que está além, né, daquilo com que a gente está se identificando. Ir para além, buscar o além daquilo que a gente está se identificando. Deixar os filtros de lado, né, que nós temos muitos filtros, muitos moldes, muitos conceitos arraigados, enraizados, que por mais que você tente, você não consegue, né, sair daquela neura, né? Você fica com aquela neura, você fica bitolado, você fica tartarizado, só sei fazer assim, só penso assim, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, né? Tem aquela música, que eu nasci assim, eu cresci assim, não vou mudar. Então, há pessoas que passam uma vida inteira, né? Uma vida inteira, e não muda em quase absolutamente nada. Então, precisamos deixar de lado os filtros, sair das compreensões do cubo, né? Sair dessa compreensão cartesiana, né? Precisamos sair dessa caixinha, né? Expandir, se permitir, ver qual é a convicção que não está lhe permitindo ir além daquilo que você pensa que é. Então, existe um versículo bíblico em Mateus 9,16, onde o mestre Yeshua dizia o seguinte: ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres rebentarão, o vinho derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos ficam conservados. Assim como a gente coloca, né? Se tiver de colocar um remendo, que o remendo seja num pano novo e não num pano velho, porque o pano velho não aguenta.
Então, a gente, às vezes, quer fazer a mudança colocando um remendo novo num pano velho. Aí não aguenta, né? Não dá certo. Então, é necessário se faz, né? Colocar um remendo novo em pano novo. Então, o que é que a gente pode perceber? Para a gente poder, já estamos finalizando. Então, nós temos essa dualidade, né, das convicções. Nós temos o lado positivo, se o molde mental, né, o fundamento da árvore da vida, as raízes estiverem em alinhamento com a vontade e os anseios do espírito, então há um quadro perfeito, né, para que a missão e o propósito se concretizem com sucesso. Esse é o lado bom, né? Quando as suas convicções estão alinhadas com a sua missão de vida, estão alinhadas com os anseios e os desejos de seu espírito, do seu âmago, né? Daquilo que está para além daquilo que você pensa que é, que parece ser, né? Então, quando você está alinhado a isso, que as convicções estão alinhadas sob este prisma, né? Beleza, né? Que tudo vai se concretizar com sucesso, tudo vai se expandir cada vez mais, vamos ter, né, uma nova consciência em jogo. Né? E temos o lado negativo, que é todo esse lado que eu falei, né? Se as convicções tiverem seu fundamento, onde as percepções sobre si, sobre o outro, sobre a vida, de forma equivocada, longe dos anseios do espírito, o resultado, os frutos colhidos durante a vida estarão se manifestando de forma totalmente indesejada. Então, a solução, né, mudar o padrão vibratório, né, os nossos pensamentos, né? Em que é que eu estou vibrando, em que é que eu estou acreditando. Observe os resultados, observe os frutos, faça uma lista do que você acredita, comece a se observar. Para a partir daí, então, mudando esse padrão, mudando, trocando, né, a roupa velha por uma roupa nova, totalmente nova, um molde novo, as convicções novas, né, substituí-las por convicções que tenham ressonância com a vida de Deus que flui, que está dentro de você, o reino de Deus está dentro de você, com o Espírito, né? Estar aberto, né? Sair das caixinhas de compreensões limitadas, de convicções equivocadas. Então, é fácil fazer isso, sair deste padrão? Não, não é fácil. Se fosse fácil, não estaríamos aqui toda sexta-feira. Toda sexta-feira a gente faz isso. A gente vai tirando, né? Vai limpando a lâmpada. Às vezes vem uma mosca, né? Coloca ali uma sujeirinha na lâmpada e várias moscas só pousando numa lâmpada vai terminar ofuscando a luz que ali está. O problema está na luz? Não, o problema não está na luz. A luz é sempre luz. A questão é que você tem que fazer as limpezas, né? Fazer as limpezas físicas, limpezas emocionais, limpezas de DNA. Então, é importante estarmos atentos e abertos, né, às mudanças. Eu sempre digo, perceber que eu estou num padrão antigo, por favor, me puxe, me tire daqui, me socorra, porque eu não quero estar. Eu quero estar num padrão vibratório que esteja de acordo, né, que entre em ressonância com aquilo que eu sou, né, com o meu espírito, com a minha missão, com aquilo que eu me propus a vir para fazer. Então, é isso. Então, agora eu passo a palavra para vocês, para que cada um, né, eu acredito que cada um aqui fez várias reflexões que possam expô-las aqui, né, que possa contribuir para que eu também consiga tirar algumas
cascas de cebola que estejam aqui, algumas sujeiras que estejam aqui para me limpar. A gente precisa se limpar. Porque quanto mais a gente se limpar, mais manifestamos a nossa imagem verdadeira, manifestamos o eu sou, manifestamos a luz que somos. Precisamos tirar as sujeirinhas, as caixinhas, as vibrações, as convicções que não tem nada a ver com aquilo que realmente somos. É isto, acho que falei demais. Agora é com vocês. Muito obrigada. Boa noite a todos. Então, agora é o momento de compartilhar, de perguntar, de acrescentar. Estamos passando a palavra aí. Passando a palavra aí para as colocações. Vamos lá. Vamos lá. Tenho a convicção que a palestra foi maravilhosa. A maestra, como sempre, dá um show. Tem nem muito o que dizer, tem muito o que pensar. Obrigado, Aparecida, como sempre, você abençoada, né? Sempre trazendo pra gente o que a gente precisa ouvir. Coisa boa, mas um dia de muito aprendizado. A sua palestra, junto com a da maestra Ivanilda, olha, fica completa. Esperar agora dela, viu? Boa noite. É isso aí, vamos Alguém mais gostaria de comentar? Quem dá mais? Complementa aí alguma coisa. Boa noite. Não tem que complementar, né? Só comentar. Porque como é difícil a gente olhar para as situações, para as questões da vida, de forma imparcial, sem ter as nossas crenças, nossas convicções, né? Os nossos óculos. E também aquilo que a gente vivenciou ou aquilo que a gente... o estado emocional que a gente está naquele momento, né? Então, tem que ter muito orar e vigiar no momento, principalmente quando é uma situação mais desafiadora, né? Pra gente não já ir de impulso, de reação, ter o centramento para tentar olhar o mais imparcial possível, mais com a nossa essência, né? Mas gratidão, Aparecida, muito obrigada a todos. Muito obrigada. Alguém mais gostaria de se colocar? Ninguém? Eu vou começar a me colocar, né? Para depois alguém se colocar. Muito obrigada. Muita reflexão hoje, né, sobre a questão das convicções. Eu iniciei falando da importância da gente dar saltos quânticos, né? E eu acho que quem está, desde o momento da minha fala, já percebeu o que faz com que não aconteçam os saltos quânticos, não é? São convicções, né, baseadas em alguns conhecimentos, em alguns conceitos. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui é quais são as convicções que você tem dos seus próprios conceitos. Seus conceitos são seus conceitos. Seus conceitos são conceitos adquiridos. Os seus conceitos são seguidos apenas por performance ou por tradição. Olhe aí a situação. Então, o que a gente percebe? Que grande parte de nós
vivemos baseados em coisas preparadas, coisas prontas. Não, eu vou porque todo mundo está indo. Não, eu faço assim porque todo mundo faz. Eu penso assim porque é o que está na vigência. Então, será que está na hora de mudar? Quando nós somos essas pessoas que vivem em cima desses conceitos preparados, então significa que nós não estamos vivendo, nós não estamos tendo vida própria. Tá? Porque, não, que é isso, mano? Você agora vai bagunçar? Não, eu estou bagunçando, não. Eu estou apenas dizendo que muitas vezes nós estamos vivendo por viver. Tem a música que diz, de repente estou vivendo por viver. Ou nós estamos vivendo jogados como se fosse uma bola de ar, né, uma bexiga, e eu vou para onde o vento me soprar. Então, sem autoridade nenhuma para tomar decisões, sem autoridade nenhuma para pensar, sem autoridade nenhuma para ser. Então, o que se faz com uma pessoa assim? Se a gente estivesse fazendo uma conversa, discutindo sobre a vida de alguém, em determinada situação de reação, que conceito a gente diria de imediato a essa pessoa? Essa pessoa é uma Maria, vai com as outras. Então, o que é uma Maria vai com as outras? A gente classifica logo uma pessoa que não tem decisão própria, é uma pessoa insegura, é uma pessoa que tem dificuldades com o seu processo de personalidade. Então, a gente está pronto para dar imediatamente um diagnóstico. Porque é tão fácil dar esse diagnóstico e não é fácil dar o diagnóstico sobre si mesmo. Não, mas eu vou naquela onda. Porque todo mundo está indo naquela onda. E se aquela onda ali afoga, lhe joga para o alto mar? E aí? O que você tem de registro para você mesmo e para a posteridade, ou para deixar para alguém? Ou para esperar que alguém pelo menos aponte o conceito seu? Tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos nos despir, é olhar para nós e saber qual é o vento que está me levando, qual é o vento de convicção que eu estou indo, qual é o vento de convicção que eu me agarrei, para poder saber quem realmente eu sou. Então é de suma importância a gente saber quem é. Por mais que você tente me convencer de que pedra é carvão, eu vou bater, eu vou convencer, você vai me matar e eu vou continuar dizendo: pedra é pedra, carvão é carvão. Isso é convicção. Independentemente do julgamento de quem esteja à minha frente, ao meu lado, atrás ou em cima. Tá? Então, se eu não estou dando saltos quânticos, então a questão não é do outro. É porque eu estou navegando numa onda de Maria vai com as outras, porque nem eu sei quem eu sou, então eu vou com quem vier. E foi para isso que você veio para cá, para navegar nas ondas de qualquer um, para navegar nas ondas da ilusão. Então, estar dentro do processo ilusório é uma decisão, é um livre-arbítrio. Eu adoro esses dois versos que Lopes falou, né, sobre a questão do remédio do pano velho, do remédio com remédio novo e do vinho nos outros. Que tipo de odre eu sou? Que tipo de odre eu estou?
Que tipo de odre eu quero ser? Que tipo de pano sou eu? Para qual tipo de remédio eu quero? Eu não sou uma pessoa, vou logo dizendo, eu não me satisfaço com remédio. Eu quero o pano inteiro, limpo, lindo e maravilhoso. Tá? Eu? De jeito nenhum, porque é meu direito. Eu não quero nada de remédio. Eu quero um pano limpo, livre. Aí, o que acontece com a maioria? Querer sempre estar remedando, sempre botando remédio. E o que acontece? Continua navegando no Maria vai com as outras. Porque remédio novo e pano velho não funciona. Estoura, se rasga, deixa a pessoa nu. Tá? Eu tenho assim, muito orgulho de ter conhecido o Mestre Jesus, o Mestre Yeshua. Tenho muito orgulho de ter conhecido esse ser. A gente precisa conhecer. Vamos conhecer. Porque ele disse, o que ele quis dizer com isso? Desmanche tudo o que você acredita. Apague tudo. Todas essas convicções que você tem, elas não servem de nada. Elas simplesmente estão ali apagando. Então o remédio não serve. Não adianta eu lhe dizer essa mensagem preciosa de que você é filho de Deus, que você é Deus aqui, que você tem que manifestar a glória de Deus. Se essa informação estiver arraigada nas suas convicções e crenças, elas precisam ser eliminadas para que a gente possa compreender o que é ser filho de Deus, o que é viver a glória de Deus. Dizer a você, viva a glória de Deus. Aí você vai olhar quais os referenciais que você tem para isso. Como é que eu vivo a glória de Deus? O que é a glória de Deus? A glória de Deus é eu sentir aquela alegria. Vixe, como é pequena a glória de Deus. É sentir alegria. Porque tem dia que você não sente alegria, tem dia que você está triste, tem dia que você está pé da vida. Então, é sentir alegria, a glória de Deus. Então, você não vai vivenciar nunca e enxergar a glória de Deus. Porque a glória de Deus não é alegria. Eu vivencio a glória de Deus porque eu me sinto uma pessoa caridosa. Então, eu faço bem a determinadas pessoas. Eu às vezes, chego uma pessoa precisando de uma ajuda. Então, eu estou vivendo a glória de Deus. E isso é a glória de Deus. Aí você faz isso, perceba. Eu já encho o peito. Isso é um orgulho, porque eu fiz e você não fez. E muitas vezes aquele mundo faz essas glórias aí, era um vazio. E aquele que foi dito, eu não faço nada disso. A glória está. Porque isso não é a glória, tá? Então, se a gente vive arraigada nas convicções, achando que elas, e quando a gente faz essa análise, quem é que está dominando meu intelecto? Os conhecimentos. Sim. Para quê? Se ele não vai deixar de ser racional. A gente tem que lembrar que nós somos dois DNAs. E tem um que precisa prevalecer. Nós temos dois DNA, o DNA carnal e o DNA espiritual. Se a gente mantiver a nossa convicção, a nossa conexão só com o DNA carnal, o espiritual fica perdido. E o espiritual é o verdadeiro. O verdadeiro DNA nosso é o espiritual. É o ser búdico que nós somos. O carnal, ele precisa entrar em conexão, ele precisa estar atento para que o DNA espiritual esteja integrado e se manifeste. E quando isso ocorre, não precisa de convicção. Tudo é. Tudo já é. Mas a gente tem uma mania
terrível de ter que tem que ser um referencial. E eu gosto demais quando Jesus diz que a gente não precisa de referencial. Enquanto a gente mantiver o referencial, a gente não vai conseguir pisar na glória de Deus, não vai entender o que é, vai achar que ela é aquilo outro, é essa ação, glória de Deus, manifestação de Deus, não é ação. Não é determinadas atitudes que a gente considera, mas a atitude é essa, a atitude não é aquela, a atitude foi de bem, a atitude foi de mal. Então, esse referencial ele não existe, porque só existe Deus e o bem. Só existe Deus e o bem e a perfeição. Esse desmantelo todo o que acontece é baseado nessas convicções ao léu, ao vento, que vai para onde o vento sopra. E se o vento sopra, não, eu estou aqui. Tem um filme, eu pode até me achar infantil, né? Mas eu adoro assistir Indiana Jones. Porque o sonho da minha vida era ser arqueóloga, né? Então, tem uma cena de um dos filmes que eu amo, eu já assisti esse filme umas 10 vezes, eu acho que até mais, só para ver essa cena. De quando eles andam procurando a arca, né? A arca de que eu disse que estavam lá, as tábuas de Moisés do lado, essa história toda aí. E tem um momento lá que a pessoa está querendo, porque sabe, é a arca perdida, aí estão procurando lá. E tem um momento que o alemão queria, porque sabia que a arca tinha poder, e o que eles estavam querendo era poder. Olha o conceito. Ele estava querendo poder. Olhe o tema aí, bem nessa hora. Então, Indiana Jones, ele era apenas um arqueólogo, né? Na história, ele é apenas um arqueólogo. Não interessa, mas ele tinha um respeito por cada situação sagrada que se apresentava para ele. Então, no momento lá que eles conseguem encontrar a arca e vai abrir, né? Aí ele está com uma pessoa amiga lá e ele diz, fecha o olho. Porque na hora que ele abrir a arca, você vai ver o que vai acontecer. Aí no filme acontece, né? Ele fecha o olho, ele fecha o olho, quando eles baixam a cabeça, fecha o olho, baixa a cabeça. Na hora que abre, então, aquela energia grandiosa que sai da arca, mata todo mundo vira osso. Eu adoro aquela cena, aquele efeito especial, aquela coisa ali. Então, quer ver a glória de Deus? Então sinta aquele efeito. Saiba que o que está dentro de nós é Deus. Aí, como é que vão pensar o que é de mim? E você está preocupado com isso? E se eu disser que isso está errado, vão dizer que eu estou fora da sociedade? E o que você tem a ver com isso? Por que você tem que estar atrelado a essa consciência coletiva, essa bolha que está cheia de putrefação, cheia de conceitos erros, que não leva ninguém a nada? Então, que convicção a gente tem daquilo que é? Né? Então, todo pensamento invertido dá-se o nome de ilusão. Embora a vida esteja na matéria, imaginam que ela está na matéria. A esse equívoco se chama ilusão. Na verdade, a matéria está na mente. E a mente, muitas vezes, mente. Embora a mente seja o senhor da matéria, tá? Tô lendo aqui, viu? Embora a mente seja o senhor da matéria e todas as formas e naturezas da matéria sejam criações da mente, a mente é sempre dominada pela matéria. Então, tudo isso tem uma consequência. Então, o que nós não podemos nos permitir é sermos dominados o quê? Pela criação da mente, mas pela criação do espírito, daquilo que nós somos. Né? Então, dar saltos quânticos é só se libertar.
de si mesmo, não é do outro. Que a maior prisão é imposta por nós mesmos. E a ilusão é a ausência da luz, porque é o oposto da verdade. E essa verdade vem se dita há tanto tempo, tantos anos. Não é? E agora? A ilusão é irreal, porque ela se opõe à realidade. E só existe uma realidade. Deus. Quem é Deus? Eu. E quem sou eu? Deus. E quem é Deus? Eu. Tá? Era só isso que eu tinha para dizer hoje. Muito obrigada. Está com medo das bombas do São João. Até eu tive medo agora. Alguém mais gostaria de comentar e compartilhar? Se não, então agradecemos a participação de todos, né? Tenham assim uma noite maravilhosa de muitas reflexões e vamos começar a nos perceber, né? Quanto a essas convicções, né? Então, eu estou vivendo que tipo de convicção para que eu esteja assim? Né? Eu estou me permitindo ter novas convicções, eu estou me permitindo sentir a convicção do eu sou, né? Do verdadeiro eu. Então, uma boa noite a todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Mais tarde eu coloco, se conseguir fazer o upload logo, né? Aí eu coloco mais tarde a gravação lá no grupo. Então, muito obrigada. Vou parar aqui. Ok, muito obrigada.